Oi pessoas, tudo bom? Primeiramente, sejam bem-vindos, meu nome é Gisele e esse é o Subinvestigação. Antes de começar o episódio, como sempre, já começo pedindo para você não esquecer de deixar a sua avaliação se você está ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast. Cada avaliação conta muito para que o streaming indique o podcast para pessoas que ainda não o conhecem. Nós temos campanhas de apoio financeiro tanto na Aurelo quanto na Patreon. Na Aurelo você pode escolher qualquer valor a partir de R$3, que já te dá acesso a conteúdo exclusivo. E mesmo que você não queira gastar o dinheiro da sua coquinha comigo, você pode ouvir os episódios por lá, que também ajuda com os centavos que a plataforma paga a cada play. A Patreon, se você ouve pelo Spotify, no nosso feed principal, tem um banner direto que leva para lá. Assim como fizeram as novas apoiadoras Camila Miranda, Fernanda Gabriela, Carla Ratajski, Flávia Machado e Raquel Carvalho. Muito obrigada, meninas. Você também pode começar a ajudar o Sob Investigação. O podcast está também no YouTube. Então, se você quiser dar essa força aí, pode ir lá seguir. O nome é o mesmo, Sob Investigação. Se você está ouvindo pelo YouTube, curte, compartilha, comenta aí o que você achou do caso. Lá dá pra gente interagir mais, para vocês comentarem ou responder. Esses eram os recados de hoje. Caso alguém citado nesse episódio queira, pode entrar em contato através do e-mail na descrição deste episódio. sobinvestigação@gmail.com. Que tal um drinkzinho hoje? O Drink com Crime é um podcast semanal que conta casos de crimes reais, sempre acompanhado de bons drinks. Temos uma coletânea de casos selecionados pelas nossas sommeliers de True Crime. E toda terça-feira tem um episódio novo para vocês. Estamos em todas as plataformas de podcast. Venha apreciar os melhores casos e bons drinks com a gente. Bora para mais um caso? Osíris Del Corso tinha 22 anos. Os amigos o chamavam de Zizi. Ele era filho de Sérgio Del Corso e Zélia Del Corso, que também tinham uma filha, a irmã de Osíris, a Isis. Ele era um apaixonado por natureza, era músico, praticou escotismo e em 2002 ele tinha feito um intercâmbio para a Nova Zelândia e em 2009 ele estava morando em Curitiba e estudando Direito. Ele namorava a Monique Pegorari Lima há quase 5 anos. Os dois se conheceram em uma aula de capoeira e ambos eram presidentes e vice-presidentes do Rotary Clube de Curitiba. O Rotary é uma organização norte-americana que presta serviços voluntários na área da educação, da saúde, da paz. O Osíris e a Monique, eles faziam diversos trabalhos voluntários em comunidades de Curitiba, de plantar árvores até arrecadar cestas básicas. E naquele ano ele estava trabalhando em um projeto de criação de uma biblioteca itinerante. A Monique já fazia parte do Rotary desde os 13 anos, quando ela entrou para o Interact, que é para jovens de até 18 anos. A Monique tinha 23 anos, a sua mãe morava em João Pessoa e o seu pai, um advogado criminalista, morava no Mato Grosso do Sul. Ela era uma esportista, ela jogava capoeira, lutava Muay Thai e era faixa preta em jiu-jitsu. Além disso tudo, ela estudava na PUC no Paraná, estudava farmácia e educação física, os dois ao mesmo tempo, e também fazia alguns trabalhos como modelo. No último fim de semana, de janeiro de 2009, os pais do Osíris decidiram ir para a praia de Caiobá, na cidade de Matinhos, no litoral paranaense, perto de Guaratuba, aquele mesma cidade, Guaratuba, onde aconteceu o caso Evandro. Eles convidam o Osíris e a Monique para irem juntos e eles topam. Um tio do Osíris, o Orlando, ia também com a família, com os filhos pequenos, então os dois decidem irem juntos também, para curtir ali um final de semana em família. Eles vão no dia 30 de janeiro, numa sexta. A intenção do Osíris e da Monique era ficarem com a família dele no sábado e no domingo teria um jogo do Atlético Paranaense, que era o time de coração da Monique, em Paranaguá, e eles queriam ir ao jogo de manhã cedo. No sábado, no fim da tarde, os sobrinhos do Osíris queriam jogar futebol na praia e a Monique estava animada para ir brincar com as crianças. Ali perto da praia, tinha um morro muito conhecido na região, que as pessoas iam fazer trilha. Era o Morro do Boi. O Morro do Boi tem 160 metros de altura e havia uma trilha no morro que dava na Praia dos Amores. E como já estava perto do fim do dia, o Osíris convida a Monique para irem lá ver o pôr do sol lá em cima da pedra. O próprio Osíris
já tinha feito essa trilha algumas vezes. Era perto de onde eles estavam, fácil também, tinha uma vista linda de praias. Então a Monique topou e eles foram. Eles saíram de casa mais ou menos umas 4 da tarde e avisaram que iam para o Morro do Boi. No começo da trilha, a Monique e o Osiris encontram um homem com cabeça baixa, parecendo estar se sentindo mal. Quando os dois passam por ele, o homem puxa uma arma e aponta para as costas deles e foi direcionando os dois até uma gruta. Ele mandou que os dois entrassem, que ficassem cada um de um lado no fundo da gruta e ficou ali pedindo dinheiro. Mandou os dois tirarem os shorts e jogarem na direção dele, que estava na entrada da gruta. Dentro do short da Monique tinha R$90, que ela nem sabia que estava lá, e que o homem pega. Esse homem manda que os dois agora tirem a roupa toda, ficando só de roupa íntima. O Osiris faz um movimento de ir até a Monique, talvez achando que por o homem estar mandando eles tirarem a roupa, o homem talvez pudesse ir para cima da Monique, violentar ela, fazer alguma coisa com ela. Só que nesse movimento que o Osiris faz de ir até a Monique, o homem começa a atirar. O Osiris é atingido no peito e morre na hora. E a Monique, mesmo sem ter reação, sem revidar, sem falar nada, é atingida também por tiros. E um desses tiros passa pela medula óssea dela, pelo diafragma e pelo pulmão. A bala entrou e estourou dentro dela. Assim que ela cai no chão, a Monique já não sente as pernas e não consegue se mexer. Assim que ela cai no chão, a Monique já não sente as pernas e não consegue se mexer. Sem sucesso, ela tenta conseguir alguma reação, algum movimento do Osiris chamando por ele. Passado algumas poucas horas, já tinha anoitecido, o homem volta e ali no escuro da gruta, a Monique percebe que ele mexe no Osiris. E aí ela fica jogando pedrinhas do chão que estavam perto dela, jogando no homem para que ele saísse de perto do Osiris. Então ele, vendo que ela estava viva, ele vai até ela, tenta a sufocar com um chapéu que ela estava na cabeça ainda. Ela não sente, mas ela tem a sensação de que ele estava tirando a calcinha dela, mexendo nas partes íntimas dela. Só que do lado de fora da gruta, alguma coisa faz um barulho muito alto, que assusta o homem, e aí ele acaba indo embora. As próximas horas dela foram de agonia, porque a Monique não sabia se ela gritava ou se ela não gritava, com medo do homem voltar, porque ela não sabia aonde que esse homem estava. Ele já tinha voltado uma vez, porque ele não voltaria de novo. E ela também estava sangrando muito, então ela precisava dar um jeito de parar aquela perda de sangue. Os dois tinham levado com eles toalhas, então ela consegue pegar uma delas e amarrar no braço mais forte que ela conseguia para fazer tipo um torniquete e estancar o sangramento. Ela já estava ficando sem forças, mas ela tentava chamar por socorro sempre que achava ter ouvido algo e ela tentava não dormir, porque ela sabia que se ela dormisse, ela poderia nunca mais acordar. A família do Osiris acha estranho a demora deles voltarem, porque só uma subida no morro para ver o pôr do sol não ia demorar tanto assim. Logo pela manhã, bem cedo do dia seguinte, o Sérgio e o Orlando, pai e o tio do Osiris, sobem o Morro do Boi, gritando os nomes da Monique e do Osiris. Só que eles não ouvem ninguém respondendo, nem veem os dois. Então eles desceram o morro e foram direto para a delegacia de Matinhos. Eles olharam em hospitais e aí por telefone, o Sérgio acionou os bombeiros e os bombeiros mandaram um helicóptero sobrevoar o morro e junto com uma equipe dos bombeiros também, uma outra equipe que sobe a pé, vai o Sérgio e o Orlando. E é o Orlando que acha a gruta e ouve quando a Monique grita. Então ele entra nessa gruta e o Sérgio estava vindo atrás. Então quando ele entra, ele vê os dois, vê a Monique, vê o sobrinho no fundo lá da gruta. Então ele tira a camisa, cobre o corpo da Monique, porque ela estava quase nua, e corre para fora da gruta para tentar segurar o Sérgio de ver o filho morto, porque ele estava obviamente morto, estava muito claro, dava para ver. Já tinha se passado nisso 18 horas. Então a Monique é retirada do morro pelos bombeiros e levada de helicóptero em estado gravíssimo para um hospital em Paranaguá. 4 dias ela precisou ficar respirando por aparelhos depois que ela perdeu uma parte de um dos pulmões dela. A polícia, com a perícia também, volta depois ao local para recolher evidências.
e uma blusa amarela com o que parecia sangue é achada próximo ao local e enviada para o Instituto de Criminalística para ser analisada. O Osiris foi enterrado no cemitério Parque Iguaçu no dia 3 de fevereiro pela manhã, sob uma forte cobertura da imprensa local e diversos protestos de amigos e familiares. Quando o quadro de Monique melhorou, ela foi transferida para o Hospital Vita, em Curitiba, mas os médicos estavam com poucas esperanças de que ela voltaria a andar. O dano na medula tinha sido muito significativo. O tiro da arma, que era uma calibre 38, entrou pelo lado esquerdo do corpo, entre a 7ª e a 8ª vértebra torácica. Então, a possibilidade era ela ficar sem os movimentos das pernas, paraplégica. A missa de 7º dia do Osiris ocorreu na Igreja Nossa Senhora Auxiliadora, no bairro Mercês, em Curitiba, no dia 6 de fevereiro. 2 dias depois, aconteceu uma passeata realizada pela família de Osiris e da Monique, pedindo paz. A passeata começou na Praça Santos Andrade e foi até o Largo da Ordem, uma distância de um pouco mais de meio quilômetro. O Lorival Pegorari, que é o pai da Monique, fez uma homenagem ao Osiris e agradeceu a tentativa dele de salvar sua filha e de que ambas as famílias agora eram uma só. O delegado responsável pelo caso, Luiz Alberto Cartacho, ouviu o relato da Monique na UTI e ela fez uma descrição do agressor. Um homem branco, muito alto, pesando mais de 100 quilos e calvo. E aí, com esta descrição, foi feito um retrato falado que foi amplamente divulgado. Chegou uma informação para a polícia sobre uma pessoa, um homem, que tinha saído da prisão recentemente e que tinha características muito parecidas com as que Monique repassou e que ele estava no litoral nos dias do crime. Ele era de Curitiba e ele já tinha respondido por um crime semelhante, um crime violento. E aí, no dia 17 de fevereiro de 2009, um homem foi preso em Pontal do Paraná, longe aí uns 15 quilômetros de Matinhos, sentido São Paulo. O homem se chamava Juarez Ferreira Pinto, de 42 anos, e a polícia chegou nele através de uma denúncia anônima. Uma foto do Juarez e de outros homens também foi mostrada para Monique e ela identificou sem sombra de dúvidas o Juarez. Além de fotos, ela também ouviu diversas gravações de vozes e identificou entre elas qual era a do Juarez, assim. Ela foi muito certa. Quando eu estava no hospital, os policiais me visitavam periodicamente, diariamente, às vezes mais de uma vez por dia. Me fizeram várias perguntas, trabalharam muito para encontrar esse bandido e nesse meio tempo, nas idas e vindas, levavam fotos de suspeitos, muitos, vozes também de vários bandidos e suspeitos do crime, tentavam confundir um com o outro. Quando eu encontrei a foto do Juarez, falei, é esse cara, com certeza é esse cara. Eles tentaram colocar outras vozes para meio que me confundir, para ver se eu tinha certeza mesmo. E eu acertei todas as vezes, assim, todas as vezes. As vozes erradas, falei, não, é esse cara da foto, mas não é essa voz. Mas essa voz é desse cara, não é, sabe? E daí eles tiveram certeza mesmo, porque eu acertava tudo, então não teve, assim, dúvida quanto àquilo, assim. Passei o tempo todo olhando para esse cara, ele fazendo horrores, assim, aterrorizando. Não tem como esquecer um cara desse, muito menos a voz dele, não tem como. Assim. Com essa identificação positiva, a polícia, que já tinha ele preso em prisão temporária, pede que essa prisão seja estendida e vire prisão preventiva de 30 dias. E ele também tem uma amostra de sangue recolhida para comparação com a blusa encontrada lá no Morro do Boi. O inquérito policial relativo ao Juarez é concluído no dia 26 de fevereiro e encaminhado para o Ministério Público oferecer a denúncia. O Juarez era de Curitiba e ele estava trabalhando no litoral limpando carrinhos de chopp que uma distribuidora de bebida disponibilizava na praia. Ele era solteiro, não tinha filhos, ele morava em um sobrado de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro no balneário Santa Terezinha, que ele dividia esse sobrado com outras pessoas. E ele também era conhecido por revender drogas e já tinha cumprido 2 anos e meio por tráfico. O exame de DNA no sangue da blusa achada, que já não tinha sido reconhecida pela Monique como sendo do homem que os ameaçou e matou o Osiris, deu negativo para o DNA das pessoas envolvidas no crime, do DNA da Monique, do Osiris e do próprio Juarez. O Juarez, então, foi indiciado por homicídio, latrocínio e atentado violento ao pudor. As primeiras notícias divulgadas sobre o caso diziam que a Monique havia sido estuprada
O que depois ela negou. Como eu disse, ela lembrava que quando ele voltou, tentou sufocar e tirou a calcinha dela, não chegando a violentá-la. Por quê? Porque ele se assustou com o barulho de fora da gruta. Então não era estupro, mas ela tinha sido molestada. Após 22 dias internada no Hospital Vita, a Monique foi para Brasília para ser atendida na Rede Sara, que é um hospital de referência em reabilitação medular. A polícia apreendeu um caderno lá na distribuidora em que o Juarez trabalhava, onde anotações dos funcionários eram anotadas. E algumas datas, justamente as que interessavam para a polícia, pareciam rasuradas. Então, por exemplo, o dia 2 de fevereiro de 2009 foi riscado e colocado por cima 31 de janeiro de 2009. E aí constava o nome do Juarez, dando a entender que ele estaria trabalhando naquele dia. E uma folha parecia ter sido arrancada e várias datas posteriores também tinham sido ratificadas. Duas testemunhas também afirmavam que tinham visto Juarez na praia observando o que estava acontecendo enquanto o resgate da Monique acontecia. A família dele, do Juarez, alegava o quê? Que ele tinha hepatite C e pressão alta, então ele não teria condicionamento físico para subir o morro. Isso incluía um irmão de Juarez chamado Altair Ferreira Pinto, guardem esse nome, que também dizia isso, alegava que o irmão dele não tinha como fazer aquilo, porque ele não tinha saúde, O advogado de defesa dele, na época, apresentou alguns prontuários médicos das UBSs, que são unidades de saúde básica dos bairros do Boqueirão e de Uberaba, em Curitiba, para demonstrar os problemas de saúde que ele tinha. Quando o juiz aprovou a prisão preventiva, o Juarez foi enviado, então, para o Complexo Médico Penal em Pinhais, também no Paraná. E ele insistia que ele era inocente, que ele não conhecia o Morro do Boi, que ele não estava lá no dia 31, que ele não sabia do crime. O senhor chegou aí no local? O senhor conversou com alguém? Não, eu nem conheço o morro, nunca fui. O senhor nunca foi no Morro do Boi? Eu sabe que eu sou inocente mesmo, não tô mentindo. Mas o senhor nunca foi nesse morro, não, então? Depois que o senhor ficou ouvindo desse caso na televisão? Eu escutei na rádio de manhã. E quando foi em junho de 2009, por volta do dia 25, um outro homem foi preso, suspeito de ser o homem que matou o Osíris e que foi o responsável, por deixar a Monique paraplégica. O Paulo Delci Umfried. Um plot twist, O Paulo Delci foi preso, acusado, na verdade, de invadir uma casa e de violentar uma mulher e também de confessar que era o responsável pelo crime do boi. Só que a polícia já tinha alguém preso e a Monique já tinha feito a identificação e ela nunca citou ter uma segunda pessoa lá, naquela gruta. Então, a imprensa local começa aí a dar notícia de que o responsável do crime do boi tinha sido preso, de que talvez o Juarez fosse inocente e por aí vai. Esse novo preso, o Paulo, de 32 anos, morava há 12 anos em Matinhos, com a mulher e com um filho de 9 anos. Ele trabalhava como caseiro em uma casa em Praia Mansa, em Caiobá, e ele olhava algumas outras casas como um vigia, e mesmo sem ter porte de arma, ele andava pela rua armado, com um revólver calibre 38, e ele morava mais ou menos uns 300 metros do Morro do Boi. Ele também já tinha atropelado e matado um motoqueiro enquanto ele dirigia bêbado e também tinha sido preso por porte ilegal de arma. Quando ele foi detido dessa vez, foi logo após comprar de um homem um videogame e uma garrucha, que é uma arma de cano curto, um pouco maior que um revólver. É um tipo de arma que a gente vê muito em filme de época, daqueles que os homens duelam entre si, aí ele pega uma arma. Então é mais ou menos esse tipo de arma, é uma bem pequena. Depois eu posso deixar a foto para vocês verem. Esse homem, que vendeu isso para ele, seria o mesmo que estava com o revólver calibre 38 do Paulo. É emprestada pelo Paulo para um amigo, na verdade. E esse amigo reemprestou essa arma para esse homem. Isso segundo o que o Paulo depois contou. Acontece que, quando ele foi preso no dia 25, ele foi acusado de 5 crimes que aconteceram entre os dias 18 e 24 de junho. Ele teria cometido 4 roubos e um estupro.
O videogame era da casa onde um roubo e o estupro aconteceu, porque foi um roubo seguido de estupro. A garrucha também era de um dos locais assaltados no dia 24, um dia antes. O revólver, o calibre 38, foi enviado para a balística para se fazer um exame de comparação, para saber se a bala que matou o Osiris, e que deixou a Monique paraplégica, era daquele revólver. E o exame confirmou que era. Então a polícia tinha contra ele aparentemente o quê? A acusação de um estupro, que tinha uma vítima, um revólver, que já estava certo de que era a do crime do Morro do Boi, e a confissão que ele assinou na delegacia em Matinhos. Então parecia um caso fechado. Estava tudo alinhado, tudo batia, tinham-se provas forenses, confissão. Então a polícia marca um reconhecimento. Ela coloca a Monique, o Juarez e o Paulo juntos para que ela veja os dois. E vai que, vendo Paulo, ela perceba que errou na identificação lá em fevereiro. Mas não foi o que aconteceu. A Monique estava muito certa de quem havia feito aquilo com ela e ela reforçou que era o Juarez, que ela passou o tempo com ele, ouvindo ele, vendo ele, e depois ele voltou. Então ela tinha muita certeza do que ela estava falando. E ela não fazia ideia de quem era aquele Paulo, nunca tinha visto ele na vida. Como acontece com todo preso, o Paulo precisava passar por uma audiência de custódia, que ocorre com uma juíza, e ele fala também com uma promotora. E aí acontece outro plot twist. A promotora fala que, como ele confessou, ela quer agendar uma reprodução simulada no local, porque havia pontos na confissão dele que não batiam com o depoimento da Monique. A história não estava batendo direito. E ela achava melhor, então, que ele mostrasse no local como ele fez tudo o que ele estava dizendo que fez. E aí o Paulo começa a chorar e dizer que ele não tinha feito nada, que ele foi coagido a confessar sob a ameaça de que ele poderia ser morto ou que o filho dele poderia sofrer as consequências de ele não assumir o crime do Morro do Boi. Ele conta que no dia 31 de janeiro ele trabalhou até umas 9 da noite. Ele foi para casa e saiu com a esposa para um baile. O crime ele soube pela internet, no computador do chefe dele, que estava ali lendo as minhas notícias no computador. O revólver 38 era mesmo dele, ele nunca negou. Mas em janeiro, um colega tinha pedido emprestado. E como a esposa dele estava reclamando dele, que estava lá com a arma na casa, ele até achou melhor emprestar para não ter mais briga com ela. Então, no dia da prisão, ele tinha ido pegar a arma dele de volta e esse homem ofereceu para ele comprar a garrucha e o videogame. E aí os dois combinaram de se encontrarem lá na praia para o Paulo pegar as coisas e pagar. Enquanto ele ia embora no carro dele, um carro descaracterizado com alguns policiais o parou. Revistaram o carro dele e acharam o videogame e as armas. E aí levaram ele para a delegacia de Matinhos. E lá, na delegacia, eles o colocaram em um outro carro, um segundo carro. Levaram para um lugar que era muito cheio de mato, que ele fala, o ameaçaram, bateram e disseram que tinham imagens dele no Morro do Boi. E aí de lá o levaram para o quartel da PM de Matinhos e já começaram a dizer que ele era parecido com o retrato falado do suspeito do Morro do Boi. Essa história foi aqui, segundo Paulo, aconteceu. De Matinhos, ele foi mandado para Curitiba. E quando fazia ali uns 15 dias da prisão dele, o GAECO entrou na investigação. O GAECO é um grupo de atuação especial de combate ao crime organizado que é ligado ao Ministério Público e que investiga tanto o crime organizado quanto também ações de controle externo da atividade policial. E nessa investigação acontece a terceira reviravolta desse caso. Os policiais do GAECO interrogam Paulo, que pede que, para provar a inocência dele, um exame de sangue, para ser comparado com qualquer material que tenha sido colhido, ou nas vítimas, ou no Morro do Boi, fazerem esse exame com ele, porque ele era inocente, então não ia dar match. Enquanto o GAECO fazia lá o seu trabalho investigativo, o Paulo tentou se enforcar na cadeia. O advogado do Juarez tentou um habeas corpus para tirá-lo da cadeia no Superior Tribunal Federal, que foi negado. Então a situação era de que um crime onde a vítima sobrevivente dizia ter somente um criminoso, 2 homens estavam presos.
E o Paulo ainda estava respondendo pelo inquérito do homicídio culposo do motociclista, que é quando se comete um crime sem intenção, homicídio culposo. Por falta de provas, a justiça determinou a soltura do Paulo no dia 31 de julho de 2009. E em dezembro do mesmo ano, foi realizado na PUC Paraná um evento em homenagem a Osíris, o prêmio Osíris Del Corso, Embaixador da Paz. O julgamento do Juarez aconteceu em 2010 e foi presidido pelo juiz Rafael Luiz Brasileiro Kanayama, na Vara Criminal de Matinhos. A família da Monique contratou o advogado Elias Matar Assad para atuar como assistente de acusação ao lado das duas promotoras do caso, que foram a Carolina Dias Aidar de Oliveira e a Fernanda Maria Mota Ribas. E a defesa do Juarez foi do advogado Newton Ribeiro. Por fim, ele foi condenado. Por latrocínio, que é o roubo com resultado morte, ele pegou 34 anos. Por roubo qualificado e lesão corporal grave, foram 22 anos e 8 meses. E por atentado violento ao pudor, 8 anos e 9 meses, somando 65 anos e 5 meses de condenação. E aí, quem começa a defender o Juarez? O Cláudio Deladoni, de quem já falamos no caso da Renata Mugiati, que batia ali, insistia na história de que o seu cliente, o Juarez, era inocente e que acabou até sendo impedido judicialmente de falar do Paulo porque ele apontava o Paulo como sendo o verdadeiro culpado. E ele foi impetrando pedidos judiciais, habeas corpus, para que o Juarez cumprisse a pena em casa, alegando aquela mesma situação das doenças dele. O GAECO finalizou a sua investigação acusando 5 policiais militares de formação de quadrilha e falsa imputação de crime. Também um delegado, um policial civil e um guarda municipal. O que teria ocorrido de acordo com essa investigação do GAECO? Assim que a Monique positivou a identificação do Juarez, o irmão dele, que eu citei antes, lembra que eu falei para vocês guardarem o nome, que era o Altair, ele era um investigador aposentado da Polícia Civil. Então ele pediu ajuda a alguns PMs do 9º Batalhão da Polícia Militar em Paranaguá e ao delegado de Matinhos, para que fosse armado uma prisão em flagrante do Paulo com a arma do crime e assim inocentar o irmão dele. O Altair, que tinha contatos com a imprensa, solta para alguns deles sobre esse novo suspeito e aí é quando começam a pipocar as notícias que foram implantadas por ele. O GAECO organizou uma operação batizada de Poseidon para prender todos os suspeitos em junho de 2011. Eram o Altair Ferreira Pinto, o delegado titular de Matinhos, o José Tadeu Belo, os policiais militares Edilson Pereira, Edmundo da Silva Mesquita, Paulo Roberto da Graça, Rodrigo Alves Barbosa e Renato Pereira da Silva. E também um guarda municipal de Matinhos, o Marcelo de Melo, e Dirceu Killian de Paulo Fidelis, conhecido como Gaviota, que era o homem que revendeu o videogame e a garrucha para o Paulo, que já estava preso até por tráfico, e que também estava envolvido nessa formação para acusar o Paulo. O Altair foi preso no dia 16 de junho, junto com o delegado José Tadeu, e eles, assim como os policiais militares, ficaram presos em Curitiba. Todos passaram por processos administrativos, exceto, claro, o Gaivota, e 4 de todos esses presos foram reintegrados às corporações. O Altair já estava mesmo aposentado, então não aconteceu nenhuma condenação contra esses funcionários públicos que foram presos e acusados de fazer essa armação. O pedido de Deladoni de prisão domiciliar acabou sendo concedida em dezembro de 2014. O Juarez estava na casa de custódia em Curitiba e saiu com tornozeleira eletrônica. Porém, o pedido terminou sendo revogado em setembro de 2017 pela primeira vara de execuções penais de Curitiba. O Juarez faleceu no Complexo de Pinhais no dia 14 de abril de 2018. A causa divulgada foi mais ou menos um mix de coisas. Foi a HIV que ele tinha, a hepatite C e também
a cirrose hepática alcoólica que ele tinha. Então, tudo isso acabou, essas doenças pré-existentes acabaram ocasionando o falecimento dele. Até 2012, a Monique morou em Curitiba, mas mudou-se para João Pessoa, onde a mãe morava, e poderia cuidar dela, porque ela sozinha não tinha condições de ficar. Ela passou para a Universidade Federal da Paraíba, ela prestou vestibular de novo para estudar farmácia, depois dela ser jubilada na PUC. E ela acabou sofrendo um acidente em 2022, enquanto ela ia para o estágio, que a deixou acamada por 6 meses. Ela hoje continua fazendo parte da torcida organizada Outras do Atlético Paranaense. Ela vai a todo jogo que acontece no Nordeste, ou tenta ir em todos os jogos. Ela também faz fisioterapia, faz outros tratamentos diariamente, com fé, de que ela vai recuperar o movimento das pernas, e ela vem evoluindo muito bem nos últimos 15 anos. Ela mantém um contato muito próximo com os pais do Osíris, com a família inteira dele. E ela também estudou música, que era algo que o Osíris amava. Ela aprendeu a tocar diversos instrumentos, como ele também tocava. Uma rua no bairro Cajuru, em Curitiba, recebeu o nome do Osíris em uma homenagem da cidade para ele. Ninguém tá livre de sofrer um atentado e sofrer na mão de um bandido. Então eu agradeço a Deus por estar bem e cada dia melhor. E tenho fé, muita fé, e tá dando certo. Graças a Deus que eu voltarei a andar e voltarei para casa. E fico feliz por isso, sim. Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida. Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play. Esse foi o episódio de hoje, o crime do Morro do Boi, conhecido por muitos como um dos maiores erros policiais da história do Paraná. É um caso triste e que poderia acontecer com qualquer um, como a Monique sempre diz, e é verdade, infelizmente. Qualquer um de nós pode acabar topando com um louco que por nada decide que vai te matar. E mais do que matar, destruir a vida de pessoas que faziam a diferença, quando ele mesmo era só um pária, um que não estava agregando em nada. O Osíris era muito ativo socialmente, ele estava engajado em projetos lindos, ajudou diversas famílias carentes. Ele fez muito mais no curto período de vida que ele teve, muito mais do que a grande maioria faz. Mesmo estando inserido dentro de uma realidade privilegiada, ele quis reverter isso para pessoas que tinham menos que ele. E é extremamente penoso ver alguém que era tão empenhado em fazer o bem, literalmente morrer por tão pouco, morrer por motivo nenhum. Acaba me lembrando aquela frase, sabe? Os bons se vão cedo. Isso se aplica muito a ele. Ele e a Monique eram pessoas que se preocupavam com o próximo, com desconhecidos, que sem eles imaginarem, um desses desconhecidos faria um inferno na vida deles. E eles, quando viram Juarez na trilha, se preocuparam, acharam que ele estava mal, chegaram a perguntar se ele estava bem, e foi com tiros que a preocupação deles foi agradecida. Claro que não é uma tragédia assim, que significa que a gente não deve sempre estar voltado a fazer o bem, a ajudar o outro, a acolher o outro, principalmente quando esses outros têm muito menos acesso, têm muito menos que a gente. Sermos pessoas boas, pessoas honestas, generosas, caridosas, empáticas, é um dever, seja social, seja de consciência. Mas isso, esse tipo de coisa faz com que a gente reflita sobre a jornada do Osíris, Foi tão curta, E talvez seja isso que estava planejado para ele, Nascer para impactar na vida de pessoas e depois ir embora, A gente não sabe, mas não deixa de ser lamentável. Já nos vemos novamente em um novo episódio. E para vocês, beijos! Prepare-se para mergulhar no mundo sombrio e fascinante dos crimes reais. O podcast Composição de um Crime vai te deixar vidrado do início ao fim com uma experiência única, onde os detalhes mais obscuros sobre assassinatos, conspirações e serial killers ganham vida.
Se você, assim como eu, adora histórias intrigantes de crimes reais e busca desvendar os segredos por trás dos crimes mais complexos, esse é o podcast que vai te viciar. Composição de um Crime está em todas as plataformas de áudio. Escolha a sua e dê o play.